Muito bem, pessoal. Pela segunda vez na semana, o presidente Lula reuniu ali a equipe, está discutindo redução de preços de alimentos. O presidente convocou uma nova reunião, desta vez com mais ministros, para pensar e elaborar medidas que reduzam os preços do arroz e do feijão, principalmente. A reunião desta quinta contou com as presenças de Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Carlos Fávaro, da Agricultura, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e o Edgar Preto, da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Na segunda-feira, Lula esteve com Fávaro e com Preto para tentar debater e chegar a uma posição. Também entrevista no SBT News, também no mesmo dia, na segunda-feira, ele também tratou do tema. A gente está com a Soane já, a Soane Guerreiro, que está no Palácio do Planalto, vai dar detalhes dessa reunião para a gente. Soane, como está? Muito boa tarde, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, satisfação em vê-la. Soane, que dificuldade do governo é essa, Soane? Conta pra gente. Pois é, Léo, muito boa tarde para você, para quem nos acompanha no Poder Expresso. A gente teve, então, antes dessa reunião, ali os resultados da inflação do mês de fevereiro, que contaram aí com a alta de preços em 0,83%, isso só em fevereiro, ou seja, acima do que o mercado esperava, para o mês. E um dos fatores principais foi justamente a questão da alimentação, o valor da alimentação. A gente teve alta ali, principalmente em frutas, verduras e arroz, realmente que tem pesado bastante aí no bolso do brasileiro. E, historicamente, a gente sabe que essa questão da economia, essa questão de combustíveis, essa questão de alimentação, isso, quando a gente tem esse impacto realmente no bolso da população, isso quase que imediatamente também impacta na visão que a população tem sobre ali os seus governantes. E isso fez com que Lula, então, como você bem disse, convocasse essa nova reunião para realmente definir medidas para tentar reduzir esse preço aí desses alimentos em geral. A gente sabe que o governo conta com o Plano Safra anualmente, e essa vai ser uma das estratégias do governo em utilizar esse plano safra para que seja possível aumentar a produção de alguns alimentos. E entre eles a gente tem arroz, feijão, milho, trigo e mandioca. Por quê? De acordo com os ministros, na saída dessa reunião que você comentou, falaram aqui com a imprensa, logo ali atrás de mim, alguns ministros falaram, entre eles Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da Agricultura, Carlos Fávaro, além do presidente também da CONAB, falaram com a imprensa sobre essa reunião e as medidas também a serem tratadas a partir de agora. Então, primeiro essa questão do Plano Safra, mas um pouquinho antes disso, o ministro Paulo Teixeira, ele falou o seguinte, Léo, isso realmente aconteceu em virtude das mudanças climáticas, de eventos climáticos, em especial as altas temperaturas aqui no Centro-Oeste e as enchentes no sul do país. E que isso era uma questão sazonal, temporária, que neste mês de março já houve ali uma redução do preço, por exemplo, do arroz, da saca do arroz para os produtores, que essa saca passou de 120 para 100 reais. Então, que esse aumento, ele seria um aumento temporário, que a partir dos próximos meses, já no final de março, início de abril, e nos meses seguintes, esse preço também iria reduzir nas gôndolas para os consumidores, e que se não reduzisse, eles iam ter que fiscalizar realmente, porque de acordo com eles, os ministros, esse preço de alguns insumos que subiram de preço, entre eles o arroz, já tiveram aí uma redução para os produtores. Então, a primeira informação é essa, que eles afirmam então que nos próximos meses essa situação vai se normalizar. A outra é sobre essa questão do Plano Safra, que há então essa previsão por parte do governo entre essas medidas, essa vai ser uma das principais para aumentar a produção de alguns insumos que podem então ser afetados por essas condições climáticas. Então, o Plano Safra vai prever o aumento de áreas plantadas
um exemplo que foi dado para a gente. Por exemplo, a região sul é a principal produtora de arroz. A ideia do governo é fazer com que em outras regiões, como o Centro-Oeste e Nordeste, isso possa ser plantado também. E caso os produtores venham a ter algum prejuízo, vamos dizer assim, ou não consigam vender as sacas pelo preço que esperam, o governo, por meio da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, pode fazer a compra desses estoques, chamados estoques públicos, e em caso de falta devido a questões climáticas, eles podem fazer esse controle de venda para os produtores para que eles possam controlar aí a inflação em momentos de crise ou de falta desses insumos. Eles disseram que no ano passado chegaram a utilizar essa estratégia em relação ao milho. Até separei aqui um trecho da fala do ministro Fávaro. Ele diz o seguinte, que no ano passado a CONAB comprou 360 mil toneladas de milho e que aí no momento de seca em Minas Gerais e no Nordeste eles conseguiram fazer a venda dessas sacas por um preço acessível ali para os produtores, mas não tão alto quanto estava sendo vendido no mercado. Então, como é que funciona, Léo? Para quem nos acompanha também, o governo consegue comprar dos produtores a um preço um pouquinho melhor do que o de mercado em momentos de estabilidade econômica e quando, então, eles lidam com essa situação de alguma crise por causa de seca ou por causa de enchente, eles conseguem, então, recuperar esses preços, né, que foram vendidos, esses insumos, e, ao mesmo tempo, gerar uma tranquilidade para os produtores. Então, seria uma via aí de ganha-ganha em relação à estratégia do governo e também desses produtores. Então, essa é uma das estratégias que o governo está avaliando. Léo. Vamos lá, Suane. Wesley Portela está aqui no chat com a gente. Tem a Mônica, tem o Emerson, Luciano, enfim, tem uma... Rogério Moreira, enfim, vem perguntando aqui, alguns duvidando, tem mais uma série de pessoas aqui, a gente vai informando aqui, mas muito perguntando aqui sobre essa estratégia. Um deles aqui diz o seguinte, não pode ser por canetada, né? Matheus diz, na canetada é complicado. E eu queria que você explicasse mais sobre isso, que na verdade não se trata necessariamente de uma canetada. Mas o Tiago está me informando aqui, a gente tem uma declaração do Fávaro. Vamos lá, do ministro. Vamos lá, Tiago. A preocupação do presidente Lula é legítimo, né, com a estabilidade de preço, controle inflacionário e alimento de qualidade chegando de forma acessível à mesa das pessoas. O que nós mostramos para ele, por exemplo, os casos de arroz, né? O arroz, sim, no final do ano teve um aumento no preço do arroz no supermercado, na entre-safra. Lembrar que o Rio Grande do Sul produz praticamente 85% do arroz produzido no Brasil e consumido no Brasil, e que tivemos enchentes no Rio Grande do Sul, exatamente nas áreas produtoras, o que deu certa instabilidade. O fato é que estamos com a colheita em torno de 10% no Rio Grande do Sul e os preços aos produtores já desceram de 120 para em torno de R$100 a saca. O que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram, porque as pessoas falam, o governo disse que o arroz baixou, mas eu estou comprando aqui e ainda não baixou. Ao produtor já baixou, né? E a gente espera, então, que com o caminhar da colheita, que chegamos a 50%, 60% nos próximos dias da colheita de arroz, esse preço ainda ceda um pouco mais, que é a tendência natural, mas, de novo, reforçar que é importante que os atacadistas repassem esses preços ao consumidor. Paralelo a isso, a gente também tem a questão de feijão, tivemos uma quebra na produção de feijão da ordem de 3,5%, mas tem a terceira safra de feijão sendo plantada agora. O trigo é uma outra preocupação, há um crescimento da produção de cevada, principalmente no Paraná, com grandes indústrias cervejeiras se instalando, o que é bom, a diversificação, mas a gente vai tomar medidas para que haja um incentivo da produção, então, de soja, de milho, de arroz, de feijão, soja não, desculpe, arroz, feijão, trigo, milho e mandioca. Tudo bem, Suane, vamos lá. Quer dizer, na verdade, então existe, pelo que você nos conta, uma estratégia
que não é só dizer, olha, vamos baixar preço. Não é isso do que se trata. Exatamente, Léo. Bom, o ministro estava explicando justamente sobre essa questão do arroz, especificamente. Como eu disse, a região sul é a que mais produz arroz em todo o país. Então, realmente foi fortemente abalada pelas enchentes. Como o ministro disse, uma boa parte, a maior parte dessa produção foi afetada e eles conseguiram já, né, recuperar um pouco disso aí, né? Não chegou nem a 10%, mas isso já gerou um impacto ali no valor dessas sacas que são vendidas aos produtores. Não é uma canetada, porque o presidente não pode assinar alguma coisa e, de repente, o preço vai cair. Tem toda uma reação em cadeia, né, de pessoas que produzem aquilo que vai ser encaminhado para o mercado, o valor do mercado que repassa ao consumidor. Então, realmente, não é por meio de uma canetada. Por isso que não é um resultado, né, assim, não tem um efeito praticamente imediato. Demora ali, né, pode demorar alguns meses para ter esse retorno. Mas é por isso que os ministros disseram que, nesse momento, já há uma redução de alguns insumos que tiveram uma alta de preço em fevereiro, mas que isso só deve ser sentido no mês de abril, a partir do mês de abril. Então, como é que funciona? Todo ano existe um recurso separado por parte, né, do orçamento dos governos, independentemente de bandeira partidária, a gente viu isso em outros governos também, separado para o Plano Safra, que é um plano que ele distribui, ele repassa créditos ali para quem trabalha nesse setor da agricultura. Há um juros que é considerado um juros menor, né, do que o de mercado, porque justamente existem esses períodos de entre-safra. Então, as pessoas que trabalham nesse setor, elas não conseguem ter retorno financeiro o ano inteiro. Elas têm um período ali de colheita e o período em que elas fazem, então, a distribuição dessa colheita. Elas só conseguem ter esse retorno financeiro quando elas fazem a distribuição dessa colheita. Então, o Plano Safra serve justamente para esses momentos em que a gente está nesse momento de entre-safra, quando a gente não tem ainda, né, como ter esses recursos, né, que foram investidos ali ao longo do ano, ou em alguns períodos do ano. O recurso é justamente para isso. E o governo pode definir a melhor forma que ele vai aplicar esses recursos. Então, a estratégia do governo agora é aplicar em itens, insumos que podem ser afetados, então, por eventos climáticos. E por isso, então, esse foco em arroz, feijão, milho, trigo e mandioca, porque a gente sabe que o trigo, por exemplo, vai para macarrão. Então, a gente tem uma definição ali por parte do governo de estratégias de itens que podem ser afetados por essas questões climáticas para serem, então, melhor colocados durante esse período em que o governo oferece esses recursos do Plano Safra. Eu não sei se deu para entender direitinho, assim, mas esse é um plano, um programa que ele ocorre anualmente e há estratégias do governo a partir, né, da situação, do contexto em que o país vive. Muito bem, Sônia, está aí, a gente espera que de fato os alimentos caiam, né, na mesa do trabalhador, na mesa do brasileiro, independente aí de questões políticas e de dificuldades, porque a gente sabe que tem dificuldade no governo, o governo está com dificuldade nas pesquisas e, de certa forma, a avaliação é que resultados da economia no macro não estão refletindo efetivamente ali na mesa do trabalhador, na mesa do brasileiro. Sônia, queria agradecer muito a participação. Você ainda tem reportagem para fechar no pro SBT Brasil de hoje. Agradeço muito, forte abraço para você. Até, Léo.